Yeah! Oh! Yeah! Oh! Jesus condena o racismo e assim eu sou também. Na teoria é bonito, mas na prática não tem. Texto de racismo na Bíblia eu decorei. Decorar não adianta, tem que fazer igual ao rei. O nosso rei é Jesus Cristo, o mestre do amor. E esse amor não praticado pinta esse quadro de terror. E essa prática do amor é para entrar no movimento? É o que vamos refletir agora nesse momento. A igreja é um movimento e nisso vamos concordando. E conversar teologia com o canal Teologando. Hey! Oh! Hey! Bom, meus amigos, como nós vimos aí, como vocês viram aí no nosso rap ou tentativa de rap, o racismo é uma questão em que nós devemos refletir. O racismo é a forma de uma raça tentar se sobrepor sobre outra raça. É uma forma de uma raça, de um povo, tentar subjugar o outro povo, desprezar o outro povo. E daí você pode se perguntar, ou pode dizer, mas eu não sou racista. Deixa eu contar uma história para você sobre mim, falar sobre mim. Certa vez eu fui numa peça teatral, aqui em Rio das Ostras, e a peça teatral cujo foco da peça era o nascimento de Jesus. E naquele momento ali havia um momento interessante onde as mulheres estavam dançando para iniciar a peça, e uma dessas mulheres era Maria. Só que nós não sabíamos quem era Maria. Sabíamos que uma delas era Maria. Eu fiquei ali olhando e no meu coração já havia escolhido algumas pessoas que poderiam ser Maria. E para minha surpresa, daquelas mulheres que estavam ali, a mulher que ia interpretar Maria era uma mulher negra. Alguns preferem preta, mas o termo é o que menos importa nesse momento. E ali, quando eu olhei aquela cena, eu confesso que eu fiquei com o coração incomodado por Maria ser preta, ser negra. E então, eu lembro que eu olhei para minha esposa, nós nos olhamos e eu perguntei para ela se ela tinha também ficado incomodada. Ela fez com o rosto que sim. E eu fiquei me perguntando, será que eu também sou racista? Nós ficamos na dúvida, nós conversamos se era racismo, se era um tipo de preconceito, porque nós temos em nossa mente uma ideia de uma Maria branca, né, e não preta. Mas vale a reflexão. Vale a reflexão porque talvez se eu te perguntar se você é racista, você vai dizer que não. Talvez se eu te perguntar se a igreja é racista, você vai dizer que não. Mas eu me questiono, meus irmãos, quando eu, por exemplo, pego um livro infantil de história bíblica e nenhum herói bíblico, ou quase nenhum, eu não me lembro de ter visto um herói bíblico preto. É chocante isso. É algo que me faz refletir de uma igreja não racista, quando nós não temos dentro das nossas igrejas instrumentos que são totalmente ligados à nossa cultura, a cultura do nosso país. Só que pessoas associam a questões ruins. Eu fico chocado, por exemplo, quando eu olho as revistas infantis bíblicas e não encontro um anjo negro, um anjo preto. Isso nos deve levar a uma reflexão. E quando nós pensamos em anjo negro e anjo preto, naturalmente nos vem algo ruim à mente. Não é verdade? Se isso não é racismo, eu não sei mais o que é racismo. Meus irmãos, eu acredito que a igreja
A igreja local, ela reflete, ela transborda dentro dela mesma os pecados e as mazelas de onde ela está inserida. E assim, é claro que nós vivemos num país racista. Um país onde uma pessoa de cor preta, de cor negra, não é tão comumente vista, por exemplo, como médico, como pessoas, né, que estão, por exemplo, nos prédios da Zona Sul. Então nós vivemos numa sociedade que é racista e a igreja vai refletir isso. O racismo ele é podre, irmãos. O racismo ele é nojento. O racismo ele é detestável. O racismo ele é um sentimento porco dentro de nós. Essa é a grande verdade. Podre. Mas acima disso tudo, de ruim que ele é, o racismo é pecado. O racismo ele é pecado. Ele é pecado porque a Bíblia diz que o homem é a imagem e semelhança de Deus. E isto entrega ao homem uma dignidade enorme. A Bíblia diz que todos vieram de um só. Todos vieram de Adão, depois de Noé. Mas todos somos irmãos como criatura. Irmãos na carne, no sangue. Porque viemos de um só. Irmãos, nós temos que refletir sobre isso. Racismo acima de tudo isso de ruim que ele é, o racismo ele é pecado. E além, meus irmãos, do racismo ser pecado, honestamente, o racismo é uma baita de uma ignorância. Por que ignorância? Irmãos, não sei se os irmãos conhecem um pouco da história da igreja, mas até o quarto século, os grandes teólogos eram pretos. Até o quarto século da igreja, o maior centro de teologia estava na África. Não sei se os irmãos conhecem um homem chamado Atanásio de Alexandria, conhecido como o Anão Negro, um dos maiores teólogos que a igreja pôde conhecer. O homem que no Concílio de Nicéia foi o campeão. Não só isso, esse homem defendeu a cristologia, defendeu que Cristo além de Deus, que Cristo além de homem era Deus, porque naquela época alguns movimentos já queriam tirar de Cristo a divindade e tratar Cristo como um homem qualquer. Mas Atanásio de Alexandria defendeu a cristologia, um dos maiores teólogos da história da igreja. Não só ele, Agostinho de Hipona também. Um homem negro, um dos maiores teólogos da história da igreja. Então, além de ser pecado, é uma ignorância, meus irmãos. Bom, meus irmãos, depois desse pouquinho que vimos sobre quão ruim o racismo é, nós percebemos que, de alguma forma, ele também está inserido na igreja. Agora, a outra pergunta que meu rap fez é: a igreja deve se engajar nos movimentos antirracistas? Nos movimentos sociais antirracistas? Bom, meus irmãos, a minha opinião é não. Eu queria dizer a vocês o porquê que não. Um dos motivos que eu entendo que nós, como igreja, não podemos nos engajar nesses movimentos é porque esse movimento antirracista, por mais nobres que seja o motivo deles, eles andam abraçados com movimentos, eles andam abraçados com alguns primos que ofendem a santidade de Deus. Ofendem totalmente a santidade de Deus. O movimento antirracista, ele, por vezes, ele prega a justiça, ele prega a defesa da vida, mas muitas vezes ele comete injustiças. Quando ele destrói lojas, destrói o comércio, muitas vezes ele defende a vida, mas muitas vezes gera morte. Então, esse movimento, por mais nobre que seja o motivo, eu não entendo, esse é um dos motivos que eu não entendo que a igreja deve participar deles. Um outro motivo que eu entendo o porquê não devemos participar deles: os movimentos, eles trazem mudanças importantes, direitos importantes, eles trouxeram conquistas importantes, mas eles não conseguem tratar a essência do racismo. Nós falamos aqui que o racismo é pecado. O racismo é pecado. E para o pecado, os movimentos não têm a solução. Eles não trazem uma solução para curar o coração do homem.
E só o sangue de Cristo pode curar o coração do homem. Só o sangue de Cristo pode trazer realmente uma mudança no coração do homem. Então eu entendo que a igreja ela não precisa se envolver com esses movimentos. Porque a igreja ela é o próprio movimento. Ela vai se movimentando da forma correta. É a igreja que dá os passos certos. É a igreja que se movimenta e se move baseado na palavra de Deus. E ela é movida e impulsionada pelo teu Espírito Santo. Então eu não vejo motivos realmente para nós nos engajarmos nesse movimento, como muitos têm defendido. E eu queria terminar contando uma história que o Augusto Nicodemos contou. Ele disse que ele estava na África, na época do apartheid, não sei se é assim que se fala, mas ele relatou que a separação era tão grande lá que existiam filas para negros e filas para brancos. Se houvesse uma fila única e tivesse um negro na fila e chegasse um branco, o negro tinha que sair para que o branco passasse à frente. Ele contou outras coisas terríveis sobre esse momento da África. Mas ele contou que ele chegou em uma missão evangélica. E mesmo com todo esse movimento separatista, cidades que não podiam as pessoas se misturarem, ele disse que nessa comunidade, nessa missão evangélica, ele viu brancos, pretos, amarelos, pardos, todos sentados, conversando e comendo juntos. Meus irmãos, a mensagem desse vídeo é dizer para você que a única solução para o racismo é o Evangelho de Cristo Jesus. É o sangue de Cristo Jesus. É o Cristo Jesus passando a entrar em nossos corações e nos transformando de dentro para fora e fazendo na nossa sociedade uma mudança real. Uma mudança real. Nós, como igreja, não temos compromisso com movimentos sociais, de esquerda, nem de direita, nem com nenhuma ideologia. Nosso compromisso é com a palavra de Deus. Eu encerro esse momento citando e lendo o texto de Romanos, capítulo 10, versículo 12. Eu queria ler com os irmãos esse texto. O texto vai estar aí também projetado, que diz: portanto, não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Não há distinção de raças, não há distinção de pessoas. Só o Evangelho de Cristo é capaz de transformar e de curar a nossa sociedade. Se você discordou, se você não concorda comigo, eu vou te convidar de novo para você desarmar o olhar. Desarma o olhar, não fica triste comigo, não fica aborrecido. Desarma o olhar e vem teologar. Deus abençoe.